Vamos entrar na Santa Escritura. Pega a sua Bíblia, em nome de Jesus. Abre aí a sua Bíblia, Dr. Lucas, capítulo 7, verso 11 até o verso 17. Mas eu vou ler aqui o verso 11, 12 e 13. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre essa viúva. Querido, no livro de Dr. Lucas, nós vamos ver a história dessa mulher. A mulher que a Bíblia já diz que ela já era viúva, já tinha perdido seu marido e agora perde o seu filho. Então eu quero trazer uma palavra para a igreja, para vocês entenderem que quando Jesus entra em cena, ele transforma encontros de dor em experiência de vida. E é o que nós vamos aprender hoje. Amém? Transformando dor em experiência de vida. Pode ser até o tema dessa mensagem. Naim, na realidade, era uma cidade pequena, distante cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum, e ainda assim Jesus decidiu ir até essa cidade. O texto, ele diz que Jesus foi até essa cidade chamada Naim. Eu já vi pessoas pregando dizendo que Naim morreu. Naim não era o nome do esposo da mulher, Naim era o nome da cidade. O texto diz que Jesus foi até lá. Não relata que ninguém chamou Jesus, mas ele foi, porque existem propósitos. Nenhuma oração foi registrada aqui também nesse livro, nesse texto. Ainda assim, ele decidiu ir até a cidade de Naim. Na verdade, Jesus, ele nunca se move sem propósito. Existe um propósito. Para Jesus e até Naim, existe um propósito. E isso revela algo poderoso. Deus, ele não age apenas quando nós pedimos, não. E muitas vezes ele nos surpreende, ou a maioria das vezes, não é verdade? Mas o que eu quero falar nessa pregação é sobre os encontros que esse texto revela. Ao chegar na porta da cidade, nós vamos ver dois grupos que se encontram. O grupo da alegria e o grupo da tristeza. Um carregando vida e o outro carregando morte. Um entrando e o outro saindo. E aqui nós temos uma ideia central. Quando Jesus chega, encontros comuns se tornam momentos de intervenção divina. Pode ser um tema também dessa mensagem. Quando Jesus chega, encontros comuns se tornam momentos de intervenção divina. Não é verdade? Ou quando Jesus chega, a morte bate em retirada. Existem vários temas para essa mensagem. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa revelação na porta da cidade de Naim, que nós vamos aprender com a Santa Escritura. Ia com ele uma grande multidão, e eis que levavam um defunto. O verso 11 e verso 12. Aqui nós vamos ver, querido, dois caminhos opostos se cruzam naquele momento. De um lado, Jesus conduzido uma grande multidão em direção à cidade. Jesus está conduzindo uma grande multidão que estão indo para a cidade chamada Naim. E aqui nós vimos um símbolo de vida. Oh glória! Nós vimos comunhão. Aleluias! Aqui nós vimos esperança. Jesus, ele está indo para um lugar de morte, para um lugar de tristeza. A multidão não sabia, mas Jesus é o onisciente. Pro outro lado, querido, um cortejo saindo da cidade, indo em direção ao cemitério, ou seja, carregando dor e o fim de uma história de uma família. Oh, Espírito Santo de Deus. E esse contraste aqui revela uma realidade espiritual. Por que, pastor Kleber Gregório? Porque há pessoas caminhando com Jesus, avançando para a vida, contudo há outro sentido levando pessoas, querido, para lugares totalmente de morte. Oh glória! Há outro sentido levando pessoas para a destruição. Oh meu Deus do céu! Mas eu quero dizer para você nesta manhã, você que está caminhando com Jesus, você vai ter sempre oportunidade, aleluia, para vivenciar coisas novas. Ter sempre oportunidade para vivenciar milagres. Nós vimos aqui que há outros sendo levados pelas circunstâncias, sem direção, dominadas por perdas, por morte espiritual. Oh Deus! A direção que nós seguimos é que vai definir o nosso destino. Se andamos com Jesus ou se estamos caminhando com a morte. Não basta estar em movimento, porque os dois lados, ambos os lados estavam em movimentos.
é necessário estar no caminho certo. Afinal, nem todo caminho leva à vida eterna, ainda que todo caminho leva a Deus. Como assim, pastor Kleber Gregório? Porque quem anda no caminho das trevas e quem anda no caminho da luz, um dia todos eles vão se apresentar diante ao trono de Deus para o julgamento. Todos os caminhos levam a Deus, mas nem todos os caminhos vai te levar para a vida eterna. Tá entendendo o que eu quero te falar nesta manhã? Oh glória, espiritualmente dizendo, ninguém está, querido, oh meu Deus do céu, preparado. Nós estamos caminhando no caminho de preparação, no caminho de aprendizado, e só podemos estar preparados verdadeiramente se andarmos com Jesus continuamente. E nós vamos ver aqui que nesse caminho ninguém está parado. Está seguindo o caminho da vida, está seguindo o caminho da morte. Oh glória! Ou você está com Cristo, ou você está sendo levado pela vida, ou você está sendo carregado para a morte. A vida só encontra sentido quando caminhamos na direção com Jesus. Quando Ele está na frente, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E a cada dia toma a tua cruz e siga-me. Avalie hoje o caminho que você está seguindo. Qual caminho que você está seguindo? Mas está seguindo com Jesus? Ou você está seguindo pelos seus belos prazeres? Quem segue a multidão caminha para a morte. A Bíblia diz que vinha uma grande multidão trazendo um caixão, um corpo de um jovem. Mas quem segue Jesus caminha para a vida. Oh glória! Decida hoje em que direção você está andando. Aqui nós vamos ver filho único da sua mãe, que era viúva, ou seja, já tinha perdido o marido e agora perde o filho. Filho único, a cena revela um extremo da dor humana, perda de nunca mais poder reconquistar. Aquela mulher já era viúva, ou seja, já havia enfrentado uma grande perda, já tinha feito aquele trajeto novamente, já tinha feito aquele caminho em direção ao cemitério e agora mais uma vez está indo em direção ao cemitério. Agora perde seu único filho, que era uma sua esperança, a esperança de um sustento, a esperança de um futuro, a esperança de manter uma família, manter uma linhagem. O jovem morto aqui representa aquilo que chegou ao fim. Existem áreas da nossa vida que parecem enterradas. Sonhos, alegrias, projetos, até a própria fé, os propósitos já não existem mais. Esse jovem representa aquilo que chega ao fim, ao glória. Jesus representa o Deus que entra onde tudo termina. Eu quero dizer para você que ainda há esperança, oh glória, na minha vida e na sua vida. Jesus, ele não chegou antes da morte. Deixa eu te chamar a atenção nisso aqui. O jovem morreu. Jesus chegou depois. Isso mostra que, mesmo quando parece tarde demais, mesmo quando parece não ter mais jeito, eu quero dizer para você que ainda não é o fim. Pode ser tarde demais para mim, mas para Deus é um novo começo. Para Deus é o começo de uma nova história. Há situações que você já considerou encerrada. Acabou, pastor Kleber Gregório. Mas Deus ainda pode tocar nessa situação e trazer à existência. Aquilo que terminou para você ainda pode ser o começo nas mãos de Deus. Traga hoje o que você acha que já acabou. Traga hoje aquilo que você acha que não tem mais jeito. Mas venha com fé, ainda que venha chorando, ainda que venha gemendo, mas venha. Oh glória! O versículo 13 diz que moveu-se de íntima compaixão por ela. A viúva carregava dor emocional e dor social. Ela não tinha apenas perdido seu filho, mas também a sua segurança de viver na sociedade, como uma mulher que recebia provisão do seu filho, uma mulher que estava amparada pelo seu filho. Agora uma mulher sofredora. Jesus também conhece a dor. Jesus está entrando aí agora, nesse problema. Oh glória! Jesus está entrando aí agora. Eu quero dizer para você, não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus. Existe impossível para mim. Existe impossível para você. Como homem, Jesus se tornou servo. Jesus sofreu por mim e por você.
A Bíblia diz que ele é homem de dores e por isso ele entende perfeitamente o sofrimento humano. Ele entendia o sofrimento daquela mulher. A compaixão, ela vai mover Jesus a uma ação. Ele não apenas vê, ele se envolve, ele intervém nessa história. Porque onde Jesus chega, ele não quer chegar como espectador só para olhar. Ele se move, ele se envolve, ele quer intervir nessa morte que você está velando nesse dia. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus, ele não é indiferente à sua dor. Ele se aproxima, ele se importa comigo, ele se importa com você. E eu te convido hoje a levar a sua dor até Jesus. Entrega tudo nas mãos de Deus, tudo. Salmo 37:5 diz: entrega, confia, o mais ele fará. Entrega tudo nas mãos do Senhor, nas mãos feridas pelos cravos. Ele não é o Deus morto, Salmo 115. Ele é um Deus que vê, ele é um Deus que sente, ele é um Deus que age. E Jesus vai chegar para aquele jovem, para aquele defunto, aquele sonho perdido. E Jesus diga: jovem, jovem, eu te digo, levanta-te, levanta-te. Jesus agora, ele interrompe aquele percurso. Jesus interrompe. O cortejo estava seguindo o seu caminho normal. Mas contudo, Jesus toca o esquife e tudo para. Eu quero dizer para você que a palavra de Jesus, ele carrega autoridade absoluta. Jesus aqui, ele não ora. Jesus aqui, ele não ora, não pede, ele ordena. Ele está ordenando agora, dizendo: morte, eu te digo, saia dessa vida agora. Ele ordena. Isso revela seu domínio sobre a morte. A morte que parecia definitivamente dominando a situação, a morte que estava predominando a situação, chega à vida. O jovem levanta, o jovem senta, o jovem começa a falar. A vida volta completamente. Ou seja, onde Jesus chega, a transformação. A morte na Bíblia Sagrada é chamada de último inimigo. Mas diante de Jesus, ela perde a sua força. O que parece irreversível para o homem é apenas um detalhe para Deus. Quando Jesus fala, até aquilo que parecia impossível precisa se submeter à voz do Mestre. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que na porta de Naim teve encontros naturais que se tornaram manifestações sobrenaturais. Dois caminhos se cruzaram. A vida vence a morte. A vida vence a morte. A dor encontrou a compaixão e foi transformada. A morte encontrou Jesus e foi vencida. Talvez você esteja em um cortejo de dor, caminhando sem esperança, mas hoje é o dia do encontro com Jesus. Hoje é o dia de mudança, hoje é o dia da sua vitória. Jesus ainda entra em cidades esquecidas. Você pensa que ele esqueceu a sua dor, o seu sofrimento? Ele está indo ao teu encontro nesse momento. Deus ainda muda a história improváveis. Abra o seu coração. Receba a presença desse Deus maravilhoso, a presença do Espírito Santo. Prepare-se para viver o sobrenatural. Quando Jesus chega até a morte, tem que recuar. Eu deixo essa palavra para o seu coração, em nome de Jesus. E Deus continue abençoando mais e mais a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo vida, eu profetizo cura, eu profetizo milagres. Deus abençoe. Eu sou o teu irmão Cristo, pastor Kleber Gregório. Eu profetizo milagres em nome de Jesus, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém e graças a Deus.